abrir a nossa Bíblia para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, no Salmo de número 22. Salmo número 22. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias e nós vamos pensar na palavra do Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos toque, fale conosco profundamente, fale aos nossos corações, né? Todos encontraram o Salmo número 22? É um salmo muito conhecido que diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Vamos orar, pedir a graça do Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos agora que o Senhor nos unja, nos capacite para ouvirmos a sua voz, a voz do teu Espírito Santo, dentro dos nossos corações, ó Deus, que possamos compreender a tua vontade, que possamos ser tocados profundamente pela palavra do Senhor, não por palavra de homem, não por entendimento humano, mas pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Capacita-me, ó Deus, para falar, para transmitir a tua mensagem, a tua palavra, e também, Senhor, capacita cada um dos irmãos para ouvir tão somente a tua voz. Peço isso agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, por que me desamparastes? Quem que falou isso lá no Novo Testamento? Alguém lembra? Jesus lá na cruz, né? Isto é um salmo de Davi, escrito há tanto tempo antes da vinda de Jesus, mas lá na cruz Jesus usa e aplica para si mesmo essa palavra. Meu Deus, por que me desamparaste? É porque na cruz, Jesus, ele se identificou conosco em todos os nossos sofrimentos. A gente fica pensando, por que Jesus sofreu tanto lá na cruz do Calvário? Porque lá ele estava sofrendo todos os sofrimentos possíveis da humanidade. Jesus tomou sobre si na cruz todo o sofrimento da humanidade possível de ser sofrido. A palavra de Deus diz que ele experimentou tudo para que ele pudesse então nos socorrer nas nossas próprias angústias e no nosso próprio sofrimento. Então, quando nós nos sentimos abandonados, quando nós nos sentimos desamparados, quando parece que tudo está longe de nós e não existe nenhuma consolação que possa chegar aos nossos corações, nós podemos olhar para Jesus e lembrar que Jesus, em determinado momento, sentiu-se desamparado, abandonado, inclusive pelo Pai. Ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E ali ele sentia aquilo que o homem pode sentir. Nós vivemos hoje uma sociedade que muitas pessoas estão desesperançosas, tomando remédios de tarja preta, tomando calmante, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, angustiados, sofridos, tendo crise de pânico, tendo diversas fobias,
em tantos momentos da sua vida. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Bia, ela me falava de muitas pessoas, né? Tendo crises terríveis, mesmo nas suas atividades, e aquele sentimento de depressão e angústia, porque havia no coração a percepção de que estavam sós, de que não tinham ninguém. Sabe quando você se sente abandonado? Abandonado pelo amigo, abandonado pela família, abandonado pela igreja, abandonado por si mesmo, quando tem um sentimento de desespero no coração, e a pessoa olha para si mesma e dentro de si mesmo não encontra alento, porque não sente que na sua vida, na sua existência, na sua forma de ser, existe algum valor verdadeiro, né? E ela sente-se abandonada, completamente isolada de tudo e de todos, sendo que o ponto máximo disso é quando a pessoa chega ao ponto de sentindo-se tão sozinha e tão sem esperança, atentar contra a própria vida, tá? Quando a pessoa chega naquele limite que ela olha para o outro e não vê no outro alento, ela olha para cima, não consegue enxergar um Deus que se importe com ela, ela olha para a família, ela olha para o vizinho, e daí quando no final ela olha para dentro de si mesma e não vê ali dentro de si nenhuma solução, e de repente ela parte para essa ideia de estar completamente abandonada por tudo e por todos. E daí? Por que essas coisas acontecem, né? Jesus sofreu todo o abandono possível de ser experimentado pela raça humana, para que, sorvendo ele, bebendo todo o cálice de solidão, pudesse nos socorrer. Por isso que quando você sente-se só e abandonado, só existe um lugar aonde você possa recorrer para ter solução para a sua vida. E esse lugar é em Jesus, aquele que sofreu tudo isso. É interessante, né? As pessoas muitas vezes procuram solução nos mais diferentes caminhos, mas a única solução é em Jesus. E hoje nós queremos pensar um pouquinho sobre isso, com base no Salmo 22, e a questão é: por que passamos por momentos e situações em que em que nos sentimos totalmente abandonados, inclusive por Deus, né? Sabe quando você se sente totalmente abandonado, inclusive por Deus? Quando você ora e parece que a tua oração não chega até Ele. É que nem a oração de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou a oração de Davi aqui, quando ele diz: Senhor, por que me desamparastes? Isto é, ele falava com o Senhor, ele orava ao Senhor, e na oração dele mesmo ele dizia: por que estou desamparado, por que estou abandonado? E por que Deus, então, permite que essas coisas aconteçam na vida da gente? Será que Deus é tão mau que Ele, de repente, nos deixa sozinhos e isolados? Por que nós, ou por que muitas pessoas têm esse sentimento de abandono em relação a Deus? E o Salmo aqui nos orienta, né? O primeiro motivo que nós queremos mostrar aos irmãos é o seguinte: nós passamos por isso na vida para aprendermos a usufruir e valorizar a bênção de buscar a Deus. É difícil de entender isso, né? Quando nós estamos nos sentindo abandonados por Deus, aquele que verdadeiramente é filho de Deus, o que ele faz? Ele busca a Deus, e busca com mais intensidade. E quanto mais abandonado ele sente-se, mais ele ora. E quanto mais abandonado ele sente-se,
ele pega e clama com maior intensidade. Por isso que aqui diz: Senhor, Senhor. Essa é a diferença de quem tem uma relação verdadeira com Deus e daquele que não tem. Aquele que não tem é semelhante a um escravo que, quando é disciplinado pelo seu senhor, ele foge. Mas quando um filho é disciplinado pelo seu pai, ele se segura nas mãos do pai, ele abraça o pai, ele fala com o pai: Pai, porque o Senhor está fazendo isso neste momento, porque há ali um objetivo. Por isso que, quando passamos por momentos assim, alguns têm a tendência de fugir de Deus. Alguns têm a tendência de negar a Deus. Alguns têm a tendência de abandonar a igreja, de abandonar a comunhão, de abandonar o povo de Deus. Mas o verdadeiro filho, quando sente-se assim, ele aprende uma coisa que nós só aprendemos quando passamos por isso, que é buscar com intensidade. É interessante que quando tudo está bem na vida da gente, a gente ora menos. Não é verdade? Vamos ser honestos. Quando tudo está tranquilo, nós até esquecemos, né, dos nossos momentos de oração. Mas naquele momento que vem a angústia, naquele momento que vem a tribulação, naquele momento que vem a dor, naquele momento que vem o vazio existencial no coração, daí você, filho de Deus, ainda clama mais, ainda busca mais e derrama diante do Senhor o seu coração e fala diante do Senhor das suas dores, porque muitas vezes o Senhor quer nos ensinar a valorizar a busca, valorizar a oração, porque a oração ela tem que ser feita com intensidade, oração tem que ser feita com entrega absoluta do ser, e Deus quer nos ensinar essa entrega. Eu tenho falado esses dias sobre o cego Bartimeu, que ele falou assim quando Jesus passava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o que Jesus fez? Continuou andando. E daí ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos diziam: não incomodes o mestre. E aquele cego poderia pensar assim: ele não está dando bola para mim, eu não vou mais clamar, eu não vou mais pedir. Mas o que ele fez? Clamou mais alto. E os momentos que passamos na nossa vida, muitas vezes, é o Senhor dizendo: clame, mas clame mais alto, clame mais alto, clame com intensidade, clame com vigor, clame com vontade, reconheça que você precisa, reconheça que você depende. A mulher cananeia, ela foi até Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela falou: a minha filhinha era uma criança, possivelmente, está miseravelmente endemoniada. E Jesus primeiro não deu nem bola, né? E aquela mulher clamava mais. E Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter se escandalizado, mas ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E Jesus olha para ela e diz: grande é a sua fé. E muitas vezes Jesus está dizendo assim: olha, esse momento que você está passando é para que você aprenda a valorizar e aprenda a buscar. Nós temos aqui um jovem, o Israel, que é da área de educação física, né? O que acontece quando existem musculaturas que nós não usamos? Elas atrofiam, né?
E daí o que nós precisamos fazer? Modificar os exercícios, né? Para que aquelas musculaturas sejam acionadas. E existem musculaturas espirituais que nós não usamos no dia a dia. E daí Deus tem que nos dar a oportunidade de usarmos essas musculaturas espirituais. E para que nós possamos usar essas musculaturas espirituais, estou falando simbolicamente, Ele tem que nos dar circunstâncias que nos façam utilizá-las. E quando a gente usa musculaturas que nós não costumamos usar, o que acontece? Mas no dia seguinte, dói, né? Dói. Faça um exercício que você não está acostumado a fazer. E você precisa de perseverança para fazer. E vai doer, mas Deus está te fortalecendo. Vai doer, mas Deus está te ensinando. Vai doer, mas é ali que precisa ser tocado pelo Senhor. E daí você vai chegar e vai dizer, eu não quero saber do Senhor, porque Ele me abandonou. Não, você vai dizer, Eli, Eli, Senhor, por quê? Mas você vai estar orando e falando com o Senhor, na sua angústia e na sua dor. Então, por que isso acontece? Muitas vezes é para nós aprendermos a usufruir a bênção da busca. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o que o Senhor nos ensina. Por isso que diz aqui, no Salmo 22, no versículo 2, ele diz assim, meu Deus, ele sentia-se abandonado, né? Mas ele dizia, meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Parece uma coisa negativa, né? E se eu dissesse que não é? Porque foi a dor, foi o sofrimento, foi o abandono, foi a angústia que fez com que este homem clamasse ao Senhor. Quando? De dia e de noite. Provavelmente, se Deus já o tivesse respondido de dia, talvez ele relaxasse de noite e não teria aprendido a importância de buscar a Deus. Por isso que nós encontramos na Bíblia para termos um coração grato quando passamos por provações e sofrimento. Porque o nosso Deus, Ele quer nos ensinar a valorizar a busca. E como é gostoso buscar a Deus, né? Como é gostoso lá no quarto você derramar o seu coração. Como é gostoso quando você está em sofrimento, você ter alguém que você pode chorar e ser honesto diante dele, falando das suas dores, né? Segundo motivo, irmãos, do sofrimento e do sentimento de abandono, é para que as convicções verdadeiras a respeito de Deus se manifestem, não no aconchego das atmosferas do culto, porém nas abrasadoras dores e realidades do desamparo. É o que nós encontramos aqui, olha, vamos ver logo em seguida. Ele diz assim, no versículo 2, meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Olha o sofrimento desse homem, sentindo-se abandonado. Mas no versículo 3 ele diz, tu, porém, és santo. Ó Rei, és o louvor de Israel. Porque é assim quando você está no meio da angústia, no meio do abandono, no meio do sofrimento, é que você vai manifestar o que você realmente pensa a respeito do teu Deus. Os irmãos estão entendendo? Ele começa assim, por que me abandonastes? Deus meu, por que me abandonastes?
Eu clamo de manhã, o Senhor não ouve. Eu clamo de noite, a angústia está lá. Porém, o Senhor é santo. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Os irmãos estão percebendo? A realidade veio à tona do caráter do salmista, da sua verdadeira relação com Deus. Porque se ele não fosse um homem de Deus, depois desse abandono ele poderia dizer: o Senhor não é santo, o Senhor não é justo, o Senhor não é o Rei. Mas ele diz: apesar de tudo isso, em meio à minha busca, eu sei quem é o meu Deus. E para fazer isso, você tem que ter fé. Fé é você olhar e parece que está tudo errado, né? E daí você diz assim: parece que está tudo errado aos meus olhos, mas tem um Deus que tem o controle de tudo, então está tudo certo. E eu continuo caminhando. Existem momentos nessa vida que o caminhar é o caminhar olhando só para cima, para o Senhor. Porque se a gente olhar as circunstâncias, a gente tropeça. Mas se você tem uma relação genuína com Deus, independente de qualquer circunstância, você diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Santo de Israel, o Senhor é o Rei. Parece que o Senhor me abandonou. A angústia continua, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é soberano. E nós não teríamos a oportunidade desse exercício de fé se não fossem essas circunstâncias. Mas um motivo que Deus permite esse sentimento de abandono está no versículo 4 e 5. Olha só o que diz ali. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. É uma oportunidade para você olhar o futuro baseado nas experiências do passado. O salmista, ele diz assim: Senhor, por que me abandonastes? Porém, os meus antepassados confiaram, o Senhor agiu. A história está cheia de acontecimentos aonde a mão do Senhor agiu. O salmista está dizendo: o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor mandou maná para o povo, o Senhor curou os nossos antepassados, o Senhor nos libertou dos nossos inimigos, o Senhor tem toda uma história de bênção e de poder e de graça. E hoje, quando eu estou sofrendo, eu olho para o passado, para a história do povo de Deus, e posso projetar o futuro dizendo que o Senhor agirá. E agirá no tempo certo. O problema é que a gente sempre quer na hora, né? Mas na hora, Deus está agindo também. Porque Ele está agindo no nosso interior. E sabe como é que você sabe que é filho de Deus? Diz lá, né, em Hebreus, né, que o filho, ele é disciplinado por Deus. O filho, ele é tocado por Deus e ele sofre, vamos usar entre aspas, o chicote da disciplina. Agora, o que não é filho, ele anda por aí tranquilão.
tranquilão. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo maravilhoso. Porque ele não tem nenhum conflito com este mundo, porque ele já é do mundo. Quem é do mundo surge-se mais. Mas quando você é filho, o Senhor pega e diz, eu vou melhorar você. E a vara da disciplina nos acerta, para nos colocar no prumo. Tem Jó, lembram de Jó, né? Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus deu testemunho a respeito de Jó, quando ele disse assim, observaste o meu servo Jó? Não existe nenhum homem tão justo, reto, temente a Deus que se desvia do mal. E Deus olha para Jó e diz o quê? E faz o quê? Eu vou melhorar este homem. E como é que Deus faz para melhorar o Jó? Deus permitiu que fosse tocada a sua família, Deus permitiu que fosse tocado os seus bens, Deus permitiu que fosse tocado na sua saúde, Deus permitiu que as circunstâncias da vida dele fossem convulsionadas, ele teve problemas com a mulher, ele teve problemas com os seus amigos, ele teve o corpo cheio de chagas e num dado momento, na ruína da sua casa, ele sentou-se em cacos e começou a raspar-se com aqueles azulejos caídos da sua época, por causa da coceira das suas chagas e do pus que saía do seu corpo. E ali ele buscava Deus. Isso é um filho. Ali ele poderia orar ao Senhor, ó Senhor, Deus, por que me desamparastes? Mas ele estava orando ao Deus Todo-Poderoso, porque aquele que não é filho, sequer oraria. Isso vai muito contra a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade diz que essa pregação que eu estou fazendo hoje não funciona, né? Você pode ir em qualquer igreja, eles vão dizer, ó, você é bom, você é... Deus não permite o sofrimento, Deus não permite a dor. Eu quero dizer que se Deus te ama, Ele vai permitir, para que você não seja desculpem a palavra, um frouxo. Porque é na angústia e na dor que você se faz homem, mulher de Deus, jovem de Deus, e ali você exercita a sua fé. E você olha para aquilo que Deus fez e crê que assim também Ele fará. E que muito embora neste momento você sinta angústia, é um momento de aprendizado, pelo qual Jesus também passou. É interessante como a sociedade moderna não está preparada para a dor, né? Isto é, nós vivemos numa época em que as pessoas não conseguem olhar de frente os conflitos naturais da existência, porque nós vivemos num mundo decaído. Quando o pecado entrou no mundo, houve uma convulsão no universo. A gente não consegue entender a dimensão da malignidade do pecado. Havia um céu perfeito. E a Bíblia diz que havia um querubim lá no céu que também era perfeito. Mas num dado momento achou-se no coração daquele anjo iniquidade. E Deus fez aquela limpeza no céu, expulsando, porque o pecado corrompe, destrói, extermina e macula a vida do ser. E o pecado, ele compromete toda a estrutura do universo.
porque Deus é um Deus sem pecado, que não admite o pecado, e Deus é o padrão do universo para a santidade. E não havia jeito de resolver o problema do pecado, porque o homem foi maculado pelo pecado em todos os poderes da sua personalidade. E Deus, Ele resolve. Ele diz assim, ó, pecado não tem solução, tem que ser pago. Alguém tem que pagar. E daí Ele manda Jesus. E Jesus, em todo o sofrimento com o qual sofreu, pagou absolutamente todo o preço do pecado da humanidade para resolver esse problema. Só que o homem, ele precisa ir até Jesus e entregar a vida absolutamente a Jesus. Não é uma parte. Quando a gente fala que uma pessoa precisa ir a Jesus, ela não significa ir à igreja. Ir a Jesus, a igreja é consequência. Não significa boas obras. Boas obras são consequências. Você tem que ir à pessoa de Jesus reconhecendo os seus pecados e, tendo reconhecido os seus pecados, aceitar o perdão de Jesus, que lava e transforma e faz do indivíduo um novo ser, uma nova criatura, com uma nova natureza, natureza essa que vai se voltar ao Pai em qualquer circunstância, e mesmo sentindo-se abandonado, vai clamar justamente àquele que aparentemente o abandonou, que é o Deus. Sua relação com Deus é inegociável. E se Deus nunca mais falasse contigo nessa terra, mesmo assim, você, filho de Deus, estaria buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, até o seu último suspiro. E desse último suspiro você partiria para a presença de Deus. Mas se você não é filho, você se escandaliza no meio do caminho e abandona tudo. Filho de Deus é diferente, porque é uma mudança absoluta de natureza. E é por isso que logo em seguida, no versículo 8, olha o que diz ali. Ou melhor, no versículo 6, né? Versículo 6. O salmista, ele diz assim, mas eu sou o quê? Eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. É uma estultícia, irmãos, quando você ora a Deus achando que você merece alguma coisa. O homem que chega diante de Deus com argumento, Senhor, faça isso por mim porque eu mereço, ele não entendeu ainda que ele é verme. Em que sentido? Ele é um ser caído, ele é um ser do pecado, ele é um ser destituído de justiça própria, ele é um ser corrompido ao ponto do profeta Isaías dizer que há chagas vivas desde a cabeça até os pés, e nada há de são nesse ser. Por isso que o salmista, ele se humilha. Se nós lemos ali no versículo 14 e 15, olha só a visão que ele tinha. Ele diz assim, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou em cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro,
e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Sabe o que é isso? É você conseguir chegar diante de Deus com a humildade requerida. Você chega diante de Deus sem nenhum discurso de exaltação própria. Os irmãos se lembram do publicano, a oração do publicano? Jesus conta, né, que chegou, né, um fariseu, o que ele dizia? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. E eu não sou como esse cara que está aqui do meu lado. Agora, aquele que estava ali do lado, ele mal conseguia olhar para cima, não olhava. E ele disse assim: ai de mim, pecador. Essa expressão é difícil traduzir para o nosso português, né? Quando aquele homem diz ai de mim, pecador, na verdade ele diz assim: ai de mim, o pecador. Ele está se colocando como o principal dos pecadores. Ele está se colocando como o mais pecador, como o mais vil de toda a raça humana em relação ao pecado. Ele diz: eu sou pecador. E Jesus diz: este foi ouvido e justificado, né? Agora aquele outro foi embora vazio. Porque o homem tem que reconhecer verme sou. Difícil, né? Nós temos às vezes uma imagem de si mesmos, né? De nós mesmos, tão equivocada, mas nós só somos bons e justos se formos olhados através da cruz de Cristo. Quando você desvia da cruz, você é um ser horripilante. Imagine toda a malignidade do homem expressa num rosto aviltado e corroído pelo pecado e pelo distanciamento de Deus. Assim é você sem a cruz. Assim sou eu sem Jesus. Sem Jesus, você é um ser horripilantemente desprezível. E quando a gente anda por aí, as pessoas não se veem assim, né? Quando Jesus veio a este mundo, ele veio salvar esses seres horríveis, pecadores. E daí, naquele momento que você teve um encontro com Jesus, ele transforma você numa nova criatura. Ele pega todo aquele teu pecado e toma sobre si e faz de você um ser novo, um bebê em Cristo, com aquela pele lisinha e limpinha, com aquele coração purificado, com aqueles lábios que proferem louvores e adoração a Deus. Você é outra coisa agora, uma nova natureza se estabeleceu. Por isso que não existe comunhão entre luz e trevas. Você é um novo ser, através da cruz de Jesus. Mas sem a cruz, se você aparecesse no espelho do jeito que você é, sem Jesus, você teria um susto terrível. Porque você depende totalmente
de Jesus. E aqui o salmista, mesmo sentindo-se abandonado, ele diz, ó verme sou, eu não mereço nada. Quando sou escarnecido, não mereço nada. Mas ele continua orando, falando com Deus. Por que Deus permite isso? Porque é uma oportunidade também de nós vermos uma coisa. Que aconteceu com o profeta Elias, né? Sabe o que o povo falava para esse salmista? Está no versículo 8. O povo dizia, ó, no versículo 7, ele diz assim, caçoam de mim, caçoar é zombar, tá? Caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Quando o crente está sofrendo, muitas vezes ele é injuriado, né? E as pessoas dizem, viu? Recorra ao Senhor, vamos ver o que acontece. E o crente verdadeiro, ele faz que nem o profeta Elias, né? O que o profeta Elias fez? Quando esteve lá com os profetas de Baal, ele lançou um desafio, ele disse assim, olha, tudo bem, vocês clamem ao Deus de vocês aí, eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Porque ele não tinha medo, ele sabia que Deus seria fiel. Quando nós passamos por dificuldades, sentimento de abandono e dor, e as pessoas vêm zombar de nós podemos olhar e dizer, espere e verás o livramento do Senhor. O Senhor vai livrar, o Senhor vai agir, o Senhor vai envergonhar os inimigos. Quando todos zombam. Outra coisa que eu gostaria de falar aos irmãos é que os momentos de sofrimento nos ajudam a afirmar alguns valores. E um destes está no versículo 10, porque o salmista ele tinha tanta convicção de que mesmo sentindo-se abandonado, a relação com Deus era uma relação especial, que ele diz assim, desde que nasci fui entregue a Ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. O nome disso é eleição, sabe? Se você é escolhido de Deus, não importam as circunstâncias, você pertence ao Senhor. Paulo ele diz assim, quando eu fui escolhido no útero da minha mãe, o profeta Jeremias diz, olha, desde o ventre fui escolhido e foi dado como profeta às nações. Se você é de Jesus, a sua relação com Jesus, ela começou lá no útero, lá no ventre. Lá o Senhor já te conhecia. E aquele que te conhecia lá no útero materno, jamais te abandonará. Quando você diz, por que me desamparastes? É fraqueza sua. E é a oportunidade que Deus lhe dá de clamar no meio da adversidade. E o que aconteceu? Versículo 21. Ele diz assim, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Isso é, Deus respondeu. A resposta de Deus, ela veio. E para que veio a resposta do Senhor? Está no versículo seguinte. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos.
na assembleia, isto é, na igreja, na eclesia, na reunião do povo de Deus, eu te louvarei. Irmãos, o livramento do Senhor, ele vem porque Deus responde, mas ele responde com o objetivo que você dê testemunho, que você proclame e louve a Deus aonde? Na assembleia, na comunhão dos irmãos, na igreja do Senhor, adorando ao Senhor. Quando Deus lhe responde, ele não responde só para você ficar com a bênção e ficar feliz com a bênção. Ele responde para você proclamar o nome do Senhor. Ele responde para você louvar a Deus. Ele responde para você manter a comunhão. Ele responde para você se manter em atividade, na adoração ao Senhor, usando os dons que Deus concede a cada um. E muitas vezes ele demora para responder mais, até você se convencer que você vai ter que andar com ele. Tá? Deus sempre tem um objetivo lá. E esse objetivo é te fazer melhor. Esse objetivo é fazer a igreja do Senhor se desenvolver e crescer. Esse objetivo é fazer o nome do Senhor ser exaltado. Esse objetivo é fazer a palavra ser proclamada. Deus não te responde apenas para você se sentir bem e feliz e receber a bênção. Ele te responde para que você seja um arauto do rei, na casa do rei, no meio do povo, no trabalho, na escola, louvando a Deus. E enquanto você não aprende, você fica clamando lá, sabe? Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus sofreu isso na cruz para nos ensinar. Quando Jesus sofreu isso na cruz, foi uma overdose de abandono. Imagine, o próprio filho sentindo-se abandonado pelo pai. Quando você sente isso aqui na carne, é muito pouquinho. E com a medida certa do aprendizado, de que se você é filho, mesmo em tempos de escuridão, você clamará ao Senhor. Você é aquele indivíduo que larga tudo para seguir no caminho do Senhor. E se tivesse que ultrapassar 7 infernos e chamas terríveis, sabendo que depois disso encontraria o alento do Senhor, você o faria. Por quê? Porque você é filho. O Senhor respondeu. E nesse salmo fala de você. Eu quero concluir mostrando que esse salmo fala de você. Se você já passou pela cruz, né? Se você já aceitou Jesus, ele fala de você. Se você não aceitou Jesus, ele não fala de você. E ele está falando de você no versículo 31. Versículo 30, melhor dizendo. Eu quero que você pense agora se está falando de você ou não está falando de você. Diz assim: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Qual que é esse povo que na época de Davi ainda não tinha nascido? A igreja nossa. Esse salmo foi escrito para você, para um povo que ainda não tinha nascido naquela época, mas que nasceu a partir da cruz.
você faz parte desse povo, ou você não faz parte desse povo. Se você faz parte desse povo, você passou pela cruz. E não importam as circunstâncias, você estará amarrado ao seu Redentor. Porque tudo começou no útero e terminará na eternidade com Deus. Lá na eternidade com Deus, o povo de Deus, nós vamos estar dançando lá, sabia? Nós vamos estar andando nas ruas de ouro. Nós vamos estar vendo as maravilhas da criação do Senhor e adorando o Senhor pelos séculos dos séculos, nos reconhecendo mutuamente, dizendo como foi bom andar com o Senhor. Mas se você não entregou a sua vida a Jesus, se você é aquele crente temporário, irmão, sabe o que é um crente temporário? Jesus fala do crente temporário, né? Sabe quem que é o crente temporário? Diz assim, o semeador saiu a semear. Lembram da parábola? Um pouco caiu lá na terra pisada pelos homens. Outro pouco caiu entre espinhos, né? Oi? Entre pedregulhos, entre espinhos. Daí quando fala dessa parte, né, daí ele diz assim, só que ali, quando caiu ali entre pedregulhos, né, a terra era rasa. E daí o que? Nasceu rápido, né? Só que não tinha raízes. É o crente temporário. É aquele que ouve a palavra, fica feliz com a palavra, a igreja fica feliz porque começa a se desenvolver uma planta que promete ser bonita, mas não tem raiz. E Jesus fala que é de pouca duração. E crente de pouca duração não é crente. E não vai lá para aquele lugar maravilhoso que eu acabei de mencionar. E não consegue passar pela pressão da vara do Senhor, quando quer lhe ensinar a perseverança e o prazer da busca, prazer do clamor. Por isso que eu digo que um povo que ainda não nasceu, você pode fazer parte desse povo, recebendo Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. É uma entrega absoluta e total, e para sempre. É uma entrega eterna. Você já fez isso? Feche seus olhos agora. Eu falo para você também que está me vendo e ouvindo pela internet. Se você ainda não entregou a sua vida, o seu coração a Jesus, e você não faz parte desse povo, ou você não tem certeza, entrega nesse momento seu coração a Jesus. Porque, independente de qualquer circunstância, você estará atrelado ao Senhor para sempre. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, por esse salmo que Jesus usou na cruz, quando sentiu-se abandonado, mas que também fala, Senhor, dos momentos em que o nosso coração se angustia, e quando nós nos sentimos tão solitários, tão sozinhos, muitas vezes nos sentimos também abandonados por todos, mas nós não paramos de recorrer ao Senhor que nos ouve, nos atende, nos transforma. Muito obrigado, ó Deus. E eu quero pedir, Senhor, por aquele que está entregando o seu coração a Ti neste momento. Uma entrega genuína e absoluta. Abençoe, cele com o Teu Espírito Santo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.